Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Com novidades na área, o Cruzeiro contratando um profissional para chefiar o departamento de scout. Flagra da Samuca TV, vamos trazer todos os detalhes e explicar quem é este profissional que chega para trabalhar na Toca da Raposa 2. Tem atacante deixando o Cruzeiro, hein? Sendo emprestado para o São Paulo, Juan de Neno. É uma negociação muito bem encaminhada. Vamos falar sobre isso. Reapresentação nesta segunda. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O domingão foi de folga para os jogadores do Cruzeiro, a retomada dos trabalhos nesta segunda na Toca da Raposa 2, e aí 3 treinamentos, segunda, terça e quarta, e o Cruzeiro fecha a preparação para o jogo diante da equipe do Vitória. Este compromisso importante em que o Cruzeiro pode assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge, a expectativa é de que ele já treine normalmente com o elenco a partir desta segunda-feira, e aí vamos aguardar como será o aproveitamento dele dentro deste compromisso. Mas claro, a informação que a gente tem é que não preocupa e vai ter condição normal para atuar neste compromisso importante na quinta-feira, compromisso que antecede aí o período de férias e a parada para a Copa do Mundo de Clubes. E a primeira informação é a seguinte: o Cruzeiro tem um novo profissional de scout. É isso mesmo. Estava para um compromisso pessoal no aeroporto e vi um funcionário do Cruzeiro, e funcionário do Cruzeiro no aeroporto está recebendo alguém, né? E flagramos a chegada de um profissional. Depois, obviamente, fomos atrás para identificar quem era. E se trata de Joaquim Pinto, de 43 anos. Ele desembarcou no aeroporto de Confins, veio um voo direto de Lisboa, e esse profissional o Cruzeiro contrata para ser o chefe do departamento de scout. Longa passagem no Benfica e estava por último no Spartak Moscou da Rússia, desde o início de 2024. E o Cruzeiro, numa negociação aí em conjunto, né, do departamento de futebol, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, com o Paulo Pelaipe, com o próprio Leonardo Jardim, conseguindo tirar o Joaquim lá do Spartak Moscou, e ele já chegou, deve ser anunciado neste início de semana pelo Cruzeiro. Antes de passar no Benfica, onde trabalhou por vários anos, ele teve experiência em clubes de menor expressão de Portugal, como Desportivo Operário, Sport Comércio, Salgueiros, Vila Novense, Futebol Clube, Feirense, entre outros. O que a gente buscou e chama a atenção, alguns jogadores que foram referenciados e contratados, referenciados pelo Joaquim Pinto e contratados pelas equipes em que ele trabalhou. No Benfica, Enzo Fernandes veio buscar no River Plate, venda extraordinária do Benfica para o Chelsea. Darwin Núñez, uruguaio, estava no Almeria. Ele também referenciou, o Benfica contratou, depois outra venda altíssima para o Liverpool do Uruguai. João Félix, ele foi o responsável por referenciar, saindo jovem do Porto e indo para o Benfica. Tem também o Gaudi, esse jogador é um costarriquenho, que aí ele já levou para o Spartak Moscou. E Ezequiel Barco, do River Plate, também foi para o Spartak Moscou. Alguns dos jogadores aí para a gente citar do trabalho de Joaquim Pinto, então, chegando para ser coordenador de scout do Cruzeiro. E uma outra informação importante que a gente apurou agora à noite é que o Juan de Neno pode ir para o São Paulo, é emprestado. É uma negociação que acontece. O Di Neno, ele não vem tendo tanto espaço assim neste momento, depois de se recuperar de uma grave lesão, de passar por cirurgia. Ele, que tem 30 anos,
e existe uma negociação em andamento. É a informação que a gente apurou. Vamos aguardar todos os detalhes desta história, porque o Dineno tem contrato com o Cruzeiro até o final da temporada. E aí, como é empréstimo, o que seria a compensação? Ou o Cruzeiro coloca uma opção, caso o São Paulo queira ficar em definitivo, ou se vai fazer uma outra renovação de contrato para não perder o atleta de forma livre, ou se o São Paulo já paga uma compensação agora. Então, é uma negociação em curso. O São Paulo quer o jogador, o Calleri teve uma lesão muito grave de joelho e vê nesta possibilidade do Juan Dineno reforçar o time, já que ele vem tendo pouca chance aqui no Cruzeiro. Negociação em curso. Ao longo desta semana, devemos ter mais novidades. É outra informação que a gente antecipa naquela dobradinha Samuca TV e Central da Toca. Rodrigo RGC. As contratações do Cruzeiro não estão vazando, mas você é o cara, Nicola, sabe de algum nome especulado na Raposa? Vamos lá, Rodrigo. Não está vazando porque agora ela está bem concentrada, né? O Leonardo Jardim, manager, é importante a gente ter isso em mente. O técnico foi ganhando moral com o dono do clube e hoje ele funciona bem mais do que como um técnico. Ele é quem dita as regras no futebol, é ele quem decide quem vai ser contratado, quem sai. Enfim, o cara está com uma baita autonomia. E o Paulo Pelaipe e o Pedro Júnior, que é o filho do dono da SAF, vão ser os apoiadores, os alicerces, vão ser os caras que vão resolver os problemas e os pedidos do Leonardo Jardim. Então fica muito mais fácil evitar vazamento quando só Leonardo Jardim, Pedro Júnior, Pedrinho BH e Paulo Pelaipe tocam as coisas, tá? Eu sei que o Cruzeiro quer muito a contratação de um ponta, hoje é uma prioridade. O Cruzeiro também quer um zagueiro. Essas são as duas grandes necessidades, tá bom? São Paulo encaminhou a contratação do Dineno, saiu agora. Vamos ver o que saiu? Só pode ser verdade, cara, porque a minha fonte é do São Paulo, que sempre descarta quando não tem nada, Central da Toca. Cruzeiro está em negociações para emprestar o atacante Juan Dineno do São Paulo ao São Paulo, tá? Então até bate com o que eu estou trazendo para vocês aqui. Negociações avançadas para que... Vou até ler a matéria, tá? Cruzeiro negocia empréstimo de Dineno ao São Paulo. Atacante de 30 anos, que perdeu espaço no elenco celeste, desperta o interesse do tricolor. O Cruzeiro está em negociação para emprestar o atacante Juan Dineno, de 30 anos, ao São Paulo. Conforme apurou a Central da Toca, as tratativas estão em curso e poderão ter um desfecho nos próximos dias. Quando eu comecei a live mandando pergunta para uma pessoa do São Paulo, e a pessoa de São Paulo se recusou a responder, a gente tem um trato dela não me enganar. Aí já ficou muito claro que existia alguma negociação. Aí a matéria da Central da Toca completa. Vale lembrar que a primeira janela de transferências, de exceção pela disputa do Mundial de Clubes, se fechará na próxima terça-feira. Contudo, o segundo período para registros de 10 de julho a 2 de setembro. Beleza? Embora muito querido pela torcida, Dineno perdeu espaço no elenco do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim tem dado mais oportunidades a Caio Jorge e Gabigol no comando do ataque. Bolassi e Lautaro são outros jogadores do grupo que já atuaram como centroavante ao longo da carreira. Inicialmente, Dineno tem contrato até o fim dessa temporada. Ainda não há informações sobre como o negócio deve se dar. Dineno foi contratado em janeiro do ano passado e precisou superar lesões desde que chegou. Em 2024, além da cirurgia no joelho direito por uma lesão de ligamento cruzado, sofrida em agosto, o centroavante passou por um procedimento no pubis, que o afastou dos gramados por 3 meses. Antes disso, Dineno havia fraturado o nariz. Cara, então o cara fraturou o nariz, sofreu uma lesão de ligamento cruzado e também teve um procedimento no pubis. No entanto, apesar das lesões, Dineno somou números satisfatórios pelo Cruzeiro em 24, com 8 gols em 22 jogos. Indisponível durante grande parte da temporada passada, o Hermano foi o vice-artilheiro do time celeste na temporada. Já em 25, são só 5 partidas, todas como reserva e uma assistência. Então, acho que essa matéria, ela até ilustra bem o que é o Dineno, né? Enquanto ele está saudável e em condição, pode ser útil. Saber se ele vai conseguir se livrar das lesões. E o Dineno, hoje, está muito mais na realidade do São Paulo do que todos os outros nomes citados. Só para lembrar, Carlos Vinícius. Cheguei a contar para vocês e fui o primeiro a contar que o São Paulo havia procurado um empresário.
mas sempre deixando claro, ó, R$ 1 milhão por mês, que é o que o Carlos Vinícius pede, não tem como pagar. O São Paulo alega não ter condição financeira para fazer um investimento desse tamanho. O Diné não deve ganhar na casa dos 500, 600 mil por mês, e é possível que esse empréstimo, se sair, tenha a ajuda do Cruzeiro com pagamento de parte dos vencimentos, tá bom? Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo, autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube Qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe, ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão. Mas Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março, até por isso Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança para o Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas do futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Bora falar agora sobre Roger Guedes e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Confesso que toda vez que eu vejo o nome do Roger Guedes envolvido em clubes de brasileiros, eu desconfio. Mas, com o fato de o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ter bastante dinheiro, resolvi dar uma investigada, uma sondada, para ver o que há de verdade por trás dessa história. O que eu ouvi é que o Roger Guedes é bem avaliado, o pessoal no Cruzeiro gosta e entende que se caberia, até porque o Cruzeiro busca um atacante de velocidade para atuar pelo lado do campo, mas não há nenhuma negociação em andamento e é difícil imaginar que possa ter. Até porque o Cruzeiro considera as cifras envolvidas no Roger Guedes muito altas. Primeiro que para comprá-lo do Al Rayyan vai haver a necessidade de um investimento bem superior aos 10 milhões de euros. Foi essa grana que o clube Qatari gastou para comprá-lo do Corinthians e desde então ele só se valoriza, é o principal jogador do time e um dos principais do torneio. Para piorar, o salário dele por lá é de 5 milhões de reais por mês. Não há nenhuma possibilidade de o Cruzeiro alcançar tais cifras. A tendência é que o Roger Guedes fique pelo menos mais uma temporada no Catar antes de voltar ao Brasil.